Olá pessoas, nessa aula eu vou falar para vocês sobre movimento circular. Movimento circular, né, é todo movimento cuja trajetória é um círculo ou parte de um círculo, certo? Existem vários tipos de movimento. O movimento pode ser o circular uniforme, mas ele pode ser também o circular uniformemente variado. Eu vou comentar com vocês as diferenças desses dois movimentos. Mas, primeiramente, é o que mais cai em vestibular e Enem, é o movimento circular e uniforme, que é o que a gente vai ver com mais detalhes aqui nessa aula. Vamos lá, movimento circular e uniforme. Será que eu posso falar que se o movimento ele é circular e uniforme, a velocidade é constante? Olha o que eu estou falando. Será que um corpo em movimento circular uniforme, a pessoa vê aquela palavra ali, uniforme, você fala, beleza, uniforme constante, não varia. Tá, mas lembra que velocidade é um vetor e que a única coisa que eu posso falar, se o movimento é uniforme, é que o módulo desse vetor velocidade é constante. E isso é movimento circular e uniforme. Não esqueça disso. Eu vou até escrever aqui. Módulo da velocidade é constante. Certo? Tá. Será que no movimento circular uniforme possui aceleração? Eu vou falar, Marcelo, você escreveu ali velocidade constante, como é que vai ter aceleração? Gente, a aceleração serve para mudar o vetor velocidade. E quando eu estou falando mudar o vetor velocidade, vetor tem módulo, tem direção e tem sentido. Aqui eu disse que o módulo é constante, beleza, mas existe ainda os dois ali, da direção e sentido. Isso quer dizer que no movimento circular uniforme ele tem aceleração. A aceleração que existe no movimento circular uniforme é o que a gente chama de aceleração centrípeta, que é uma aceleração, um vetor que sempre aponta para o centro da trajetória. Vai ser uma coisa nesse sentido assim, ó. Você tem a trajetória circular. Em todo e qualquer ponto, tem o vetor aceleração centrípeta, que aponta para o centro dessa trajetória. Só que além desse vetor aceleração centrípeta, eu vou colocar aqui o vetor velocidade, que, do jeito que eu escrevi ali, tem módulo constante. O tamanho dele é praticamente, aqui pelo meu desenho, o mesmo. Marcelo, eu posso falar que esses dois vetores são perpendiculares entre si? Sempre. O vetor velocidade e o vetor aceleração são sempre perpendiculares entre si. Sempre serão perpendiculares entre si. Esse vetor aceleração centrípeta serve para alterar a direção e o sentido do vetor velocidade. Não muda o módulo. Para mudar o módulo, teria que ter uma outra aceleração, que é a aceleração tangencial. Que eu vou falar daqui a pouco para vocês, vou mostrar a configuração de vetores. Mas se aqui a gente está vendo o movimento circular e uniforme, a aceleração centrípeta serve apenas para mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Ela não altera o módulo dessa velocidade, só altera a direção e o sentido. Por isso, que apesar de ser um movimento circular e uniforme, ele possui aceleração. Fica uma coisa meio que contraditória, aparentemente, né? Você fala assim, movimento circular uniforme, né? Se é uniforme, não varia a velocidade, mas na verdade varia a direção e sentido, porque tem aceleração centrípeta, então tem aceleração. Movimento circular, portanto, todo movimento circular possui aceleração que aponta para o centro da trajetória, que é justamente a aceleração centrípeta. Ponto final. Tá. Mas se o módulo da velocidade é constante, ele está girando ali, ó, constantemente, a distância que ele vai percorrendo vai ser sempre a mesma, naquele mesmo intervalo de tempo. Aí surge um primeiro conceitozinho que a gente estuda aqui no movimento circular. Vamos considerar, deixa eu só fazer aqui, ó, tem uma trajetória circular, não é? Só que eu estou falando para vocês que o objeto está saindo desse ponto e está vindo para cá, ó, ele está percorrendo essa certa distância aqui, ó.
está saindo do ponto A e está vindo para o ponto B. É uma trajetória que é parte de um círculo, portanto o movimento ele é circular. Nós podemos analisar o movimento desse cara aqui sob duas óticas diferentes. Uma, esse cara percorreu uma certa distância num certo tempo, um ΔS por ΔT, então tem uma determinada velocidade. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que se ele sair daqui e vem para cá, ó, se eu traçar aqui, ó, os raios, né, dois raios aqui, ó, não tá claro ali que houve a descrição aqui, ó, a descrição de um determinado ângulo θ? É outra abordagem que a gente pode ter aqui do movimento circular. Se ele está saindo daqui, está indo para lá, está descrevendo um ângulo θ num certo intervalo de tempo. Então essa é outra possibilidade. Posso pensar então na distância percorrida pelo intervalo de tempo, mas também posso pensar na variação do ângulo que esse cara está sofrendo naquele determinado intervalo de tempo. Desculpa, se a gente pensar então na variação do ângulo pelo intervalo de tempo, surge o conceito de velocidade angular. Olha só, a velocidade angular é simbolizado pela letra ômega, minúsculo, parece um W, mas ele é mais arredondinho. O ômega maiúsculo parece uma ferradurinha lá, que é a letra ômega maiúsculo, que simboliza a resistência elétrica, lá lembra da lei de Ohm? Então aqui, essa letra ômega, minúsculo, simboliza a velocidade angular. Nada mais é do que Δθ dividido pelo ΔT. Pronto. Essa é a primeira formulinha para a gente analisar aqui velocidade angular. Δθ é a variação do ângulo, ΔT é o intervalinho de tempo. Δθ sobre ΔT. Para você usar essa expressão aqui corretamente, esse Δθ, que é a variação do ângulo, não pode ser em grau, tem que ser em radiano. Primeiro detalhe, você tem que tomar cuidado. Intervalo de tempo é medido em segundos. Logo, se é Δθ por ΔT radiano em segundo, velocidade angular, a unidade é radiano por segundo. Beleza? Se o movimento ele é circular e uniforme, que é o que a gente está vendo aqui agora, essa velocidade angular não tem que ser constante? O valor dela tem que ser sempre o mesmo. A variação do ângulo pelo intervalo de tempo, essa razão aqui, sempre vai dar o mesmo valor. Isso, portanto, faz com que o movimento seja circular e uniforme. Possui velocidade angular constante. Tá. O outro conceito que a gente analisa aqui no movimento circular é o conceito de frequência. Ó. Essas formulinhas que eu estou passando para vocês inicialmente, gente, eu passei da velocidade angular, variação do ângulo pelo tempo, agora da frequência. A formulinha geral para você calcular a frequência é esta aqui, ó, N dividido por ΔT. Ó, o que é N por ΔT? Esse N aqui é o que a gente chama de número de voltas, número de rotações. E esse ΔT é o intervalo de tempo. Número de voltas eu posso chamar isso daqui então de rotações, ROT, né? Intervalo de tempo, Sistema Internacional, segundos. Logo, frequência no Sistema Internacional, rotações por segundo, você pode escrever lá RPS, né? Rotações por segundo. Mas o que é muito mais comum, essa unidade aqui, o Hz, que a gente chama de Hertz. Certo, gente? Então, Hertz. Hertz é a unidade de medida de frequência, que é a mesma coisa que rotações por segundo, certo? Número de voltas pelo intervalo de tempo. Tá. Mas se o movimento que a gente está estudando agora chama-se movimento circular e uniforme. Se o movimento é circular e uniforme, você concorda comigo que tudo que acontece na primeira volta fica se repetindo em todas as demais voltas? Então eu posso, para efeito de análise, considerar uma volta. Então veja bem, se eu considerar apenas uma volta, vamos lá, pessoas, se eu considerar apenas uma volta, a formulinha da velocidade angular, a geral, não é o Δθ sobre ΔT, variação do ângulo pelo intervalo de tempo. Tá. Mas e se eu estou considerando uma volta? Uma volta. Qual que vai ser a variação do ângulo de uma volta? Se ele dá uma volta completa, está descrevendo aqui 360 graus, só que tem que ser radiano. Lembra que π radiano vale 180 graus? Π vale 180. Uma volta completa 360, portanto 2π. Essa formulinha adaptada, portanto, para uma volta vai ser, ó, ômega igual, no lugar do Δθ,
uma volta, 2π, dividido pelo tempo de uma volta. O tempo de uma volta a gente não coloca simplesmente ΔT, coloca um T maiúsculo. E esse T maiúsculo aqui a gente chama ele de período. Vou escrever aqui para vocês, ó, período. Então quer dizer que esse período aqui, gente, não é simplesmente tempo. Período, portanto, é o tempo de uma volta completa. Isso é período. Tá. Essa formulinha aqui da frequência. A frequência não é o número de voltas pelo intervalo de tempo? Se você estiver considerando apenas uma volta, quer dizer que nesse n você vai colocar 1, certo? Como é que vai ficar ali então? Ó, frequência, no lugar do n, eu vou colocar 1 dividido pelo tempo de uma volta, que é o período. Pronto. Olha aí, ó. Outra formulinha que a gente vai usar. 1 sobre período é justamente a frequência. Se você quiser também, olha que bacana, ó, eu posso reescrever essa formulinha. Ômega, eu posso escrever assim, ó, 2π por período é a mesma coisa que 2π vezes 1 por período. É a mesma coisa, certo? Só que o que é esse bicho aqui, ó? O que é 1 por período? 1 por período é frequência. Então, no lugar desse 1 por período aqui, eu posso colocar o f de frequência. E chegar numa outra formulinha que relaciona as duas, ó. Ômega pode ser calculado também como 2π vezes a frequência. Pronto, olha aqui, ó. Formulinha que relaciona as duas. Na hora de você resolver um exercício de movimento circular, você fica à vontade. Você fala, Marcelo tem um ômega, 2π por período, 2πf, Δθ por ΔT, como é que eu vou saber? Ó, posso falar que se o movimento ele é circular e uniforme, é muito mais provável que você considere apenas uma volta, independentemente do número de voltas. Se é uma volta inteira, várias voltas, meia volta, um quarto de volta, não importa. É muito mais provável que você utilize as formulinhas desse jeito aqui, ó. Muito mais provável do que... É até mais prático, até mais fácil você considerar apenas uma volta, certo? Essa é a primeira abordagem que a gente pode fazer, ou seja, a variação do ângulo com o intervalo de tempo. Mas existe a outra possibilidade, que é justamente a análise da variação da posição, ou seja, distância percorrida pelo intervalo de tempo. Aí surge o conceito que a gente chama de velocidade linear. Esse é o termo mais comum, tá, gente? Velocidade linear. Pode ser velocidade escalar, velocidade tangencial, tudo a mesma coisa. Velocidade escalar, velocidade linear, ou simplesmente a palavra velocidade. Tá. O cara tá girando, tá dando uma volta completa, ou voltas completas. Vamos lá, se a gente tá considerando ali uma volta. Se ele dá uma volta completa, ele não percorre uma certa distância num certo tempo? Uma certa distância, ou seja, um certo ΔS, um certo intervalo de tempo. Logo, velocidade linear eu posso calcular normalmente com ΔS sobre ΔT. Distância percorrida pelo intervalo de tempo. Beleza, posso usar, tem problema algum. Tá. Mas, se ele estiver dando voltas completas e a gente está considerando uma volta, a gente pode fazer uma ligeira adaptação. Ó, se ele dá uma volta completa, você concorda que o ΔS é justamente o comprimento do círculo? É o comprimento do círculo? Se é o comprimento do círculo, lembra da formulinha do comprimento do círculo? Não é 2πr? πr ao quadrado é a área do círculo, 2πr é o comprimento do círculo. Então, no lugar do ΔS, eu vou colocar o comprimento, que é 2π vezes o raio. Pronto, esse é o ΔS. E eu vou dividir pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Pô, se eu estou pegando o ΔS, a distância percorrida por uma volta, o ΔT tem que ser o tempo de uma volta. E o tempo de uma volta, você sabe que é o período. Pronto. Ó a formulinha aqui bem mais provável para que você utilize ali, ó, 2πr sobre t. Só que, se você lembrar do que eu acabei de fazer para vocês, olha aqui, ó. O que surgiu aqui, ó? Olha o 2π por t. O que é esse 2π por t? Que esse 2π por t não é a velocidade angular? É o ômega. Então eu posso simplesmente vir aqui no lugar desse termo, desse 2π por t, eu posso colocar o ômega. Aí essa formulinha vai ser, ó, V, ó, no lugar do 2π por período, é o ômega, e o que sobrou ali é o raio. Pronto, olha que bacana. Velocidade angular, velocidade linear, é igual a velocidade angular, vezes o raio.
V igual a ômega R. Gente, se você pegar um formulário, a maioria dos vestibulares coloca lá velocidade linear, não fica colocando todas essas que eu mostrei para vocês aqui, coloca apenas essa daqui, ó. Só que você pode ver que essa daqui surgiu de qual? Dessa daqui. E essa daqui surgiu de qual? Dessa daqui, gente. Essa daqui é a básica. V igual a delta S por delta T. Tá vendo que dela você chega nessa, você chega nessa. E se você quiser ainda mais, ó, tá vendo esse ômega aqui, ó, que eu desenvolvi para vocês agora há pouco também, não pode ser 2πf, 2π vezes a frequência? Posso colocar no lugar desse ômega aqui, ó. V, no lugar da velocidade angular, 2πf, e o que sobrou ali? O R de raio. Pronto, ó. Outra formulinha. É claro que você está assistindo esse vídeo aqui, você vai falar, meu, é muita coisa. Muita formulinha, mas analisa. Começa do básico, essa daqui você conhece. Delta S por delta T. Você está estudando matemática também, você sabe que o comprimento do círculo é 2πr. E que se ele dá uma volta completa, o delta S é a 2πr. Pronto, ó. Pelo delta T. Tá, agora eu não coloquei delta T, eu coloquei o T maiúsculo, claro, porque agora é o período. Período não é qualquer delta T. Período é o tempo de uma volta. Pronto, olha aqui, 2πr por T. Tá, mas a velocidade angular, não é esse daqui, ó, 2π por T? Pronto, aí, ó, V igual a ômega R. Tá, mas eu mostrei, o ômega também pode ser 2πf. Portanto, olha aqui, ó, V igual a 2πfr. Claro que lá na prova, se você lembrar de todo esse desenvolvimento aqui, isso vai te ajudar em muito. Você vai resolver o exercício sem grandes dificuldades. Beleza, mas se não, você pensa um pouquinho, analisa essa situação e você vai deduzindo uma formulinha e a outra aqui, beleza? Outra coisa, no movimento circular que nós podemos fazer agora é transmitir esse movimento. Se um corpo está girando, ele pode transmitir esse movimento de giro para outro corpo. Essa transmissão desse movimento circular pode ocorrer de duas maneiras. Pode ser por engrenagem, sabe como você tem uma roda dentada, uma faz girar a outra. Pode ser por corrente, sabe a corrente lá da bicicleta que liga lá a coroa, catraca lá atrás, muda de marcha e tal? Pode ser também, né? Mas pode ser no mesmo eixo. Se você pegar da bicicleta, você tem lá o eixo central lá da roda traseira, as bicicletas de marcha. Tem lá as catracas lá com diâmetros diferentes. Só que todas elas compartilham o mesmo eixo central. Isso já caiu várias vezes no Enem, viu pessoas? E toda vez que cai é sempre a mesma ideia. Só você analisar um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer os desenhos ali, ó. Transmissão de movimento circular. Vamos lá, pode ser. Vou colocar aqui por correia. Mas pode ser corrente, no caso, né, de uma bicicleta também. Isso aqui é só um mero nome. Vou colocar aqui, você tem, ó, um disco com determinado diâmetro, outro maior, ligados por uma correia ou uma corrente, tanto faz. Esse disco maior tem um raio que eu vou chamar ele de RB. Esse disco menor tem um raio que eu vou chamar de RA. Gente, por motivos de lógica, a gente dá uma olhada aqui. Quando esse disco B dá uma volta, quando o disco B dá uma volta, o disco A vai dar mais de uma volta. Claro. Olha ali, gente. Aqui, quando esse cara dá uma volta, esse cara dá mais de uma volta. Velocidade angular. Primeira coisa que nós vimos ali. Velocidade angular não é justamente a variação do ângulo com o intervalo de tempo? Quando esse cara dá uma volta, ele varia 360 graus, 2π, num certo intervalo de tempo. Só que nesse mesmo intervalo de tempo, esse A não vai dar mais de uma volta? A variação do ângulo é maior. Então veja bem, a velocidade, eu vou até escrever aqui, ó. A velocidade angular do A é maior que a velocidade angular do B. Pô, a variação do ângulo aqui é maior que aqui, no mesmo intervalo de tempo. O segundo conceito que a gente viu ali foi de frequência. A frequência é o número de voltas com o intervalo de tempo. Pois se cara não executa o número de voltas maior do que o B no mesmo intervalo de tempo, então a frequência do A também é maior que a frequência do B. Período não é o tempo de uma volta? Quem demora mais para dar uma volta? O B. Quando o B dá uma volta, o A dá mais de uma volta, ou seja, o tempo que esse cara demora para dar uma volta é menor que o do B. Período do A é menor que o período do B. Tá, mas e se eu pegar um ponto da periferia desses dois discos aqui e determinar uma velocidade que eu vou chamar de VA e aqui do B, uma velocidade que eu vou chamar de VB. V igual a ômega R, velocidade angular vezes o raio.
A velocidade angular desse cara é grande, só que o raio é pequeno. Desse outro cara que é exatamente o contrário. Você tem uma velocidade angular pequena, mas você tem um raio maior. Uma coisa compensa a outra e faz com que essas duas velocidades tenham o mesmo módulo. Olha que beleza. As velocidades lineares possuem o mesmo módulo. Então, ó, esse VA, V não é igual a ômega R? Então quer dizer que o VA vai ser o ômega A vezes o raio do A. E o VB vai ser o ômega do B vezes o R do B. Pronto. Primeira relaçãozinha matemática que você pode usar aqui. Se no lugar do ômega você colocar 2πf, então vai ficar 2πf ARA do B, 2πf BRB, corta 2π, sobra FARA igual ao FBRB. Pronto, outra relaçãozinha matemática que você pode usar na transmissão por correia. Lembrando, se você pegar um exercício falando sobre um trator, por exemplo, um trator não tem a roda traseira grande e a dianteira menor? Desculpa, essas bicicletas antigas, uma roda dianteira grande e traseira pequenininha. Pode usar tudo isso daqui, ó. Assim como exercício de engrenagem. Sabe quando você tem duas rodas dentadas e uma faz com que a outra gire? Fique à vontade. É a mesma ideia. A única coisa que na roda dentada, né, um gira para um lado, outro gira para o outro. Mas em termos de cálculo, aqui é tudo a mesma coisa. Dica também, está caindo bastante exercício de roda dentada, que ao invés de ele fornecer os raios, tá vendo ali, RA e RB são os raios ali, ó. Aqui o FA e o FB são as frequências. Mas em termos de raios aqui, se você pegar um exercício de roda dentada, ele não precisa necessariamente fornecer os raios, mas ele pode fornecer os números de dentes dessas rodas dentadas. Número de dente e raio não é a mesma coisa, mas como o número de dentes vai influenciar diretamente no raio, ou seja, quanto maior o número de dentes, maior o raio, você pode simplesmente substituir o número de dentes no lugar desses raios aqui. Que fica bem claro, raio e número de dentes não é a mesma coisa, mas se você pegar um exercício de roda dentada, você pode colocar os números de raios, de dentes, melhor dizendo, no lugar desses raios aqui. O número de dente e raio você pode substituir ali, sem problema algum. A outra transmissão, outra forma de você conseguir transmitir movimento circular é mesmo o eixo. Ó, você tem aqui dois discos de diâmetros diferentes compartilhando o mesmo eixo central. Esse cara aqui tem um raio que eu vou chamar de RA, esse cara aqui tem um raio que eu vou chamar de RB, que é maior que o RA, como você pode ver ali. Se eles compartilham o mesmo eixo central, portanto, quando um dá uma volta, todo mundo gira junto. Então a primeira análise que a gente fez ali era da velocidade angular. Pô, velocidade angular é a variação do ângulo pelo intervalo de tempo. Os dois não variam o mesmo ângulo no mesmo tempo, está girando junto, o mesmo eixo. Se varia o mesmo ângulo no mesmo eixo, está girando junto, as velocidades angulares são iguais. Frequência, segunda coisa que a gente viu ali, frequência. Frequência não é o número de voltas pelo tempo? Os dois estão girando junto, dando o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo, ou seja, as frequências também são iguais. Período. Período não é o tempo de uma volta? Pô, estão girando junto. Período do A igual ao período do B. Tá. Mas a velocidade linear V não é igual a ômega R, velocidade angular vezes o raio. Depende diretamente do raio. Dá uma olhada ali, ó. Aqui, o raio do B não é maior do que o raio do A? Então, a velocidade linear do A, pelo fato de ter um raio menor, é menor que a velocidade linear do B. Não precisa decorar. É só lembrar da formulinha, né? Que V é igual a ômega R. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Pronto. Na transmissão por mesmo eixo não há formulinha, não há relação matemática. Aqui você só tem que lembrar dessas características aqui. Velocidades angulares iguais, frequências iguais, períodos iguais, velocidades lineares diferentes pelo fato, né, deles terem raios diferentes. Quanto maior o raio, maior a velocidade.
É comum, portanto, você pegar um exercício que misture os dois, né? A transmissão por mesmo eixo e por correia também, né? Vem aqui rapidinho, vou mostrar aqui para vocês aqui, porque quando você tem uma bicicleta, por exemplo, para a gente encerrar, gente, você tem aqui uma roda traseira, uma catraca e uma coroa ligadas por uma corrente, não é? Quando esse cara dá uma pedalada, vamos analisar aqui, gente. Eu chamo esse cara de A, esse daqui é o B e a roda de C. Do A para o B, não é transmissão por correia? FA-RA igual FB-RB, ômega-RA, ômega-BRB, transmissão por correia, uma corrente aqui. Quando esse cara dá uma volta, esse daqui dá mais de uma volta, beleza? Agora, o B e o C, a catraca e a roda não compartilham o mesmo eixo? Então vamos colocar que aqui tinha uma frequência, aqui você achou outra frequência. Quando esse daqui dá uma pedalada, a frequência de uma volta por segundo, sei lá, você encontrou essa outra frequência, aqui deu 3. A pessoa dá uma pedalada, aqui dá 3 voltas. Catraca e roda não compartilham o mesmo eixo? Quando a catraca dá as 3 voltas, o mesmo número de voltas que a catraca dá, a roda também vai dar. Pronto. Pegou um exercício que está questionando vocês qual que é a distância que essa bicicleta percorre, é a distância que a roda vai percorrer. Assim como já caiu algumas vezes no Enem, eles falam assim, qual que tem que ser a relação dos diâmetros, dos raios entre coroa e a catraca? Você sabe, você quer correr com a bicicleta, você tem que colocar a coroa maior e a catraca a menor. Para quê? Porque quando esse aqui dá uma volta, esse aqui vai dar muito mais de uma volta. Essa é a marcha pesada lá da bicicleta. Quando você coloca na marcha levinha, lembra que a coroa, ali onde que você pedala, é a menor e a catraca é maior, quase que tem o mesmo diâmetro. Se você considerar que as duas têm o mesmo diâmetro, quando esse daqui dá uma volta, quando você dá uma pedalada, a catraca também vai dar uma volta, consequentemente, a roda também vai dar a mesma volta. Esse é um exercício clássico de Enem, vale a pena você dar uma olhada em alguns exercícios voltados, portanto, para bicicleta. Beleza, pessoas? Um abraço.